muito boa tarde. Em nome da doutora Susana Toscano, Presidente do Conselho Geral do ISCTE, declara-se aberta a cerimónia de tomada de posse da Reitora do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, professora doutora Maria Helena Chaves Carreiras. Vamos agora receber o cortejo académico.
Daremos início a esta cerimónia com a intervenção do Dr. Pedro Norton, administrador não executivo da Fundação Calouste Gulbenkian, que irá abordar o tema "O que pode a Universidade fazer pela democracia?". Senhora Reitora, Senhora Reitora cessante, Senhora Presidente do Conselho Geral, Senhoras e Senhores Professores, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Permitam-me, desde logo, que comece por agradecer o convite que me foi dirigido para estar aqui hoje, para participar nesta cerimónia de tomada de posse. Estas cerimónias são sempre momentos particularmente significativos na vida de qualquer universidade, na medida em que são momentos de continuidade institucional, mas também são momentos de, evidentemente, de renovação da ambição, e é por tudo isto uma honra enorme estar aqui hoje presente. Eu quero saudar especialmente a professora Helena Carreiras, que hoje inicia aqui um novo ciclo de liderança nesta casa, essa é sempre uma tarefa muitíssimo exigente. Eu julgo que é particularmente exigente no contexto que vivemos hoje, que é não só um contexto de brutal aceleração, de aceleração frenética do espaço temporal, mas é também um contexto de ataque cerrado a todas as instituições que formam as fundações da nossa Casa Democrática. Mas, felizmente, liderar uma universidade é também uma das funções mais nobres que uma sociedade pode confiar a alguém. É seguramente muito estimulante, é seguramente muito recompensador aceitar esta responsabilidade de liderar, de zelar por uma instituição dedicada ao conhecimento, à criatividade, à liberdade intelectual, à formação de novas gerações, de novas lideranças e, portanto, liderar uma instituição com impacto potencial tão grande no nosso futuro coletivo. Quero também, muito naturalmente, dirigir uma palavra de reconhecimento à professora Maria de Lourdes Rodrigues. As instituições são feitas de pessoas e são as pessoas que deixam marcas e, muitas vezes, como é notoriamente o caso, deixam marcas profundas, e eu julgo que é mais do que justo reconhecer que o ISCTE conheceu nestes últimos anos uma etapa de afirmação institucional, de afirmação pública, que é absolutamente notável e, não sei se todos têm consciência disso, mas bem perceptível, muito para além do mundo académico. Quando a professora Maria de Lourdes Rodrigues me ligou a desafiar para estar aqui hoje, apanhou-me na China. E eu tive aqueles pequenos segundos para refletir se aceitava ou se arranjava uma boa desculpa para não aceitar, porque eu não sou um académico, como bem sabem, sou um gestor, talvez menos ortodoxo neste meu gosto de aliar a ação concreta com alguma reflexão abstrata, mas convenhamos, totalmente inabilitado para vir aqui propor caminhos à academia. A universidade é uma das instituições mais prestigiadas, mas também mais complexas, mais resistentes da nossa civilização. Ao longo dos séculos desenvolveu os seus próprios mecanismos de renovação, de autogoverno, de escrutínio, aprendeu a corrigir-se, aprendeu a reformar-se, aprendeu a reinventar-se, sobreviveu a profundas transformações históricas. Eu tinha bem a consciência que não seria eu que vinha aqui propor-vos receitas particularmente inteligentes ou particularmente originais para o futuro da academia. Mas acontece que a professora Maria de Lourdes Rodrigues e depois também a professora Helena Carreiras, quando falaram comigo, fizeram questão de sublinhar
algo que me pareceu particularmente significativo, que foi dizer-me que queriam precisamente ouvir uma voz que viesse de fora da academia. E disseram-me ainda, simpaticamente, que também me concediam total liberdade para eu escolher o tema desta minha breve alocução. E, portanto, eu deixei-me tentar, já veremos se responsável, se irresponsavelmente. E deixei-me tentar por esta razão simples, porque acredito muito nesta visão da universidade, que é uma universidade suficientemente confiante para não temer nem condicionar um diálogo com a sociedade e que, pelo contrário, fomenta esta ideia de que o conhecimento também vem desta circulação de ideias dentro e fora das suas paredes. E, portanto, o que me proponho fazer aqui hoje não é, como digo, sugerir caminhos para o governo desta instituição, era o que mais faltava, mas gostava de partilhar convosco aquilo que é uma inquietação minha dos últimos tempos, talvez dos últimos anos, e que é, no essencial, a seguinte. Eu julgo que temos hoje a necessidade de voltar a refletir sobre a concreta expressão institucional que a democracia liberal deve ter em cada contexto histórico. E depois, já que aqui estamos, sobre o papel que, em concreto, uma instituição como uma universidade pode fazer no contexto dessa reflexão. Ora, dizer, nos tempos que correm, que a democracia liberal atravessa um momento de crise, um momento de tensão particularmente agudo, julgo que se tornou, no atual contexto, um lugar comum no debate público, pela pior das razões. E, de facto, os exemplos são mais do que muitos destas novas chamadas derivas iliberais, que emergem em contextos que ainda são formalmente contextos democráticos, mas que, evidentemente, nos inquietam a todos. Seja em exemplos recentes e passados, na Polónia, no Brasil, seja exemplos presentes, como na Hungria ou nos Estados Unidos, seja potencialmente até em geografias como a Alemanha, o Reino Unido, a França, o nosso Portugal, potencialmente no futuro. Ainda assim, e por mais que estes exemplos sejam muitos, eu acho que seria excessivamente confortável que nós nos ficássemos pela sua enumeração e quiséssemos acreditar que eles são cada um reflexo de uma geografia política muito específica ou de um contexto social e cultural muito concreto. Eu acho que temos todas razões para crer que os sinais de tensão são hoje muito transversais e eu acho que essa constatação nos convoca para fazer uma reflexão mais alargada. Todos sabemos também que esta pressão sobre o edifício da democracia liberal coincide com a emergência à esquerda e à direita, ou à direita e à esquerda, como preferirem, dos chamados populismos contemporâneos, que se dedicam não apenas à tarefa habitual de explorar ressentimentos sociais, frustrações económicas, mas julgo que é algo bastante mais profundo, que é uma tentativa deliberada de minar a confiança nos mecanismos de mediação institucional que sustentam a democracia liberal. E é assim, nesse contexto, que muitas vezes os tribunais são apresentados como obstáculos ou como empecilhos à concretização da vontade popular. É assim que os parlamentos são descritos como simples arenas de bloqueio. É assim que a economia é muitas vezes descrita como o palco de todas as conspirações, que a imprensa é acusada de manipulação deliberada, que a ciência é tratada com desprezo, se não com suspeição, e é assim também, como sabem melhor que ninguém, que as universidades são, não raras vezes, caricaturizadas como espaços fechados, distantes da sociedade ou ideologicamente capturados. Nada disto, evidentemente, acontece por acaso. Fragilizar a confiança nas instituições sempre foi uma forma eficaz para fazer a revolução, uma forma inteligente para tornar plausíveis, se não salvíficas, soluções políticas assentes numa maior concentração de poder.
Mas eu julgo que não basta acusar os populismos. Talvez devamos reconhecer algo mais. Estou convencido que estas estratégias não vingariam se não encontrassem um terreno fértil. E eu julgo que elas exploram, no essencial, duas fragilidades. A primeira é uma fragilidade que, de certa forma, é inerente à democracia. A democracia não vive apenas de procedimentos formais, de eleições livres e regulares, não vive sequer só de regras constitucionais. Vive também de práticas sociais, vive também de práticas culturais, vive de hábitos institucionais, vive de rituais, vive, no fundo, de confiança. E, portanto, vive também, ou vive sobretudo, de um conjunto de equilíbrios imateriais que são fragilíssimos e que muitas vezes damos por adquiridos até ao momento em que a sua dissolução parece já atingir um ponto de não retorno. Mas é talvez a segunda fragilidade que mais me interessa. E essa segunda fragilidade prende-se com algo que talvez devêssemos todos admitir com mais franqueza. Em vários contextos, e eu julgo que o nosso não é uma exceção, a arquitetura institucional democrática que nós herdamos, no essencial, da democracia americana do século XVIII, dá sinais de uma cada vez mais difícil adaptação às profundas transformações do nosso tempo. Muitas das nossas instituições democráticas, sejam as mais formais, sejam as mais imateriais, foram concebidas para um mundo em que, por exemplo, o tempo político era substancialmente mais lento. Foram concebidas para um mundo em que a circulação da informação era mediada por instituições que eram relativamente estáveis e que eram, sobretudo, amplamente respeitadas. Foram concebidas para um mundo em que a esfera pública possuía mecanismos claros de filtragem, de hierarquização, de verificação. Um mundo em que a simples urbanidade, a deliberação ponderada, a negociação discreta eram hábitos que estavam profundamente inscritos na tessitura democrática e tinham sido pensados, eram cultivados como instrumentos eficazes para a gestão dos dissensos. O mundo em que nós hoje vivemos é, infelizmente, muito diferente deste. Vivemos numa era de comunicação instantânea, vivemos numa era de fragmentação informativa, vivemos também numa era em que a própria desinformação circula muito mais rapidamente do que o do conhecimento testado e verificado. Vivemos num mundo em que muitos designam como a era da pós-verdade, um contexto em que a distinção entre factos e interpretações se torna fluida, se torna difusa, em que a autoridade das instituições produtoras de conhecimento é frequentemente contestada e é frequentemente ridicularizada. Vivemos ainda, e consequentemente, numa era de voracidade, numa era em que a paciência e a tolerância se tornaram muito mais limitadas, numa era em que se tornou muito mais difícil a construção de consensos duradouros, numa era em que a aceleração dos ciclos políticos se tornou uma marca indelével. E vivemos, por tudo isto, por todas estas razões, receio bem, numa era em que a arquitetura institucional que herdamos de um tempo que já não é o nosso, a cada ano que passa, se revela progressivamente mais desadequada à produção de resultados palpáveis na governação, na resolução de problemas societais complexos, na elevação sustentável e equitativa do bem-estar das populações, na promoção da mobilidade social e, como todos podemos testemunhar por estes dias, na defesa da paz. Em suma, vivemos numa era em que a arquitetura institucional das nossas democracias liberais deixou de ser uma máquina eficaz de fabricar aquilo que eu gosto de chamar esperanças plausíveis. E as esperanças plausíveis são sempre, em última análise,
aquilo que sustenta qualquer regime político. Afirmar estas limitações não deve ser um tabu e, sobretudo, não deve ser interpretado como um sinal de menor compromisso com o ideal democrático, mas precisamente o seu contrário. Reconhecer fragilidades institucionais é, na verdade, uma forma de levar a sério a democracia, é uma forma de querer aperfeiçoá-la, é uma forma de querer defendê-la. E se pensarmos bem, a democracia liberal nunca foi um edifício imutável. Sempre foi uma construção histórica muito delicada, sempre foi uma tentativa de conciliar princípios normativos muito exigentes com circunstâncias históricas muito concretas. E talvez o maior exemplo, o exemplo mais eloquente desse esforço, seja precisamente o dos fundadores da democracia americana a que já aludi. No final do século XVIII, quando os autores da Constituição americana foram chamados precisamente a escrever o seu texto fundamental, confrontaram-se, se pensarmos bem, com um desafio absolutamente extraordinário, que foi o de, pura e simplesmente, reinventar a democracia depois de quase 2000 anos de interrupção histórica desde as experiências da Antiguidade Clássica. E aquilo que eles fizeram não foi simplesmente replicar Atenas. Aquilo que eles fizeram, do meu ponto de vista muito mais sabiamente, foi precisamente adaptar os princípios democráticos a uma nova era que tinha limitações, que tinha exigências, que tinha potencialidades que eram radicalmente diferentes. E fizeram, após um longo e fascinante debate, para quem se interessa por estas coisas, num contexto histórico que era muito diferente, desde logo num contexto em que, por exemplo, era impossível reinstituir a democracia direta como uma forma expedita, como uma forma prática de deliberação e de tomada de decisão, num contexto que se tinha transformado num contexto continental. Fizeram num contexto que era um contexto de autodeterminação de uma jovem nação sem história e, portanto, sem amarras. E fizeram ainda num contexto filosófico que era muito diverso, que era o contexto do iluminismo, com a emergência de novos direitos fundamentais e toda uma nova compreensão do papel do cidadão. E foi nesse contexto muito específico, foi sobretudo para esse contexto muito específico, que criaram uma arquitetura institucional profundamente inovadora, combinando separação de poderes, mecanismos de controle recíproco, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, federalismo, uma ideia radicalmente inovadora, representação política, outra ideia radicalmente inovadora, as salvaguardas dos direitos fundamentais. Eu julgo que uma das questões que nos devemos colocar hoje, uma das questões que temos a obrigação de nos colocar hoje, é se nós estaremos perante, novamente, um momento semelhante, um momento em que somos levados a repensar como vamos fazer a reinvenção da nossa democracia. Não se trata, gostava de deixar isto claro, não se trata, evidentemente, de abandonar os princípios fundadores da democracia liberal. Esses princípios permanecem, evidentemente, tão ou mais relevantes como eram aqui há 2 séculos. Mas talvez seja necessário voltar a refletir sobre a forma concreta como esses princípios se traduzem em instituições, em práticas, em processos específicos para o mundo em que vivemos. Precisamos, por exemplo, de pensar de novo a forma como as sociedades democráticas estruturam o debate público num contexto em que, por exemplo, a crise do jornalismo tradicional, a emergência das redes sociais, colocam em causa muitos dos mecanismos clássicos de formação da esfera pública. Obrigado. Muito obrigado. Precisamos de repensar sobre novas formas de participação cidadã, evitando as tentações plebiscitárias, mas reconhecendo que a cidadania democrática, se faz também de um certo grau de empoderamento das populações, que é hoje tecnologicamente mais fácil de fazer. Precisamos de pensar sobre incentivos, precisamos de ponderar sobre os incentivos institucionais que oferecemos aos nossos responsáveis políticos.
Precisamos de refletir sobre a duração dos seus mandatos. Precisamos de refletir sobre as limitações das suas reeleições. Precisamos de refletir sobre o equilíbrio que sempre existe e é sempre instável entre governabilidade e representação e que está subjacente ao desenho de todos os nossos sistemas eleitorais. Precisamos de refletir sobre o âmbito de aplicação dos processos democráticos. Precisamos de refletir sobre a escala de aplicação dos processos democráticos. Precisamos de refletir sobre descentralização. Precisamos de refletir sobre regionalização. Mas precisamos também de refletir sobre federalismo. Precisamos também de refletir sobre novas arquiteturas de tomada de decisão a níveis supranacionais. Precisamos de pensar sobre os mecanismos que permitam assegurar simultaneamente uma eficácia decisória, a tal capaz de restaurar o tal direito à esperança plausível das populações, mas também de assegurar um controle democrático que continue a ser uma garantia eficaz contra a tentação, infelizmente, milenar dos abusos de poder. Ora, nenhuma destas questões admite, infelizmente, respostas simples. E talvez por isso este debate seja um debate tão difícil de realizar no contexto político contemporâneo. É um debate exigente, que pressupõe tempo, que pressupõe reflexão, que pressupõe capacidade de distanciamento. É um debate que não mobiliza facilmente. É um debate que não produz emoções imediatas. Não se presta a grandes slogans. É um debate que é difícil de esperar que possa emergir espontaneamente de sistemas políticos que são cada vez mais dominados por estes ciclos eleitorais muito curtos e por uma pressão constante de escrutínio mediático. É difícil esperar também que ele possa surgir dos partidos muito absorvidos numa lógica de competição intestina e também ela muitas vezes imediata. É difícil imaginar que ela possa surgir de uma comunicação social que atravessa praticamente em todos os países do mundo uma crise que é estrutural. E é difícil esperar que ela parta de uma sociedade civil que em muitos contextos, e eu julgo que infelizmente o nosso não é exceção, sempre foi relativamente frágil em termos de organização e de capacidade de agendamento. Pois bem, aqui chegados, eu julgo que é precisamente aqui que eu me atrevo a dizer que talvez possamos identificar uma oportunidade particular para a academia. As universidades, tal como eu as olho vistas de fora, possuem algumas características que são hoje particularmente raras no nosso espaço público. As universidades podem ser, e do meu ponto de vista devem ser, espaços de radical liberdade intelectual. As universidades podem trabalhar num horizonte de tempo infinitamente mais longo do que o dos ciclos eleitorais e políticos. As universidades podem congregar conhecimento especializado de múltiplas fontes e podem organizá-lo de forma multidisciplinar. As universidades podem atuar na fronteira do conhecimento e podem entender o conhecimento como um fim em si mesmo. As universidades podem ousar, as universidades podem provocar, as universidades podem rasgar. E as universidades possuem ainda uma capacidade singular para estruturar, para promover, para agendar debates públicos informados. Naturalmente que esta intervenção exige algumas cautelas. Defender a democracia liberal não significa defender opções governativas concretas. Não significa, evidentemente, promover pensamentos únicos. Não significa militância. Não deve significar ativismo. Não significa sucumbir ao ar do tempo. Não significa, por maioria de razão, transformar a universidade num ator partidário. Mas significa algo que é infinitamente mais importante. Significa fazer a defesa intransigente de um espaço ou dos espaços onde as sociedades podem e devem pensar criticamente sobre si próprias em momentos particularmente desafiantes
das suas vidas coletivas. Talvez a universidade seja hoje um dos poucos lugares onde é possível conduzir com serenidade uma reflexão profunda sobre o futuro das nossas instituições democráticas, por forma a adequá-las aos desafios da contemporaneidade e por forma a fazer a defesa intransigente desse chão comum que é e que tem que continuar a ser a democracia liberal. Seria injusto, Sra. Reitora, pedir-lhe a si, pedir ao ISCTE que carregassem sozinhos esta que é uma tarefa evidentemente colossal e, sobretudo, global. Mas talvez não seja irrealista esperar, talvez não seja irrealista desejar que possa fazer a sua parte. O ISCTE possui tradição, possui capacidade intelectual, possui vocação pública para contribuir para este esforço comum. Num tempo em que as instituições são objeto de desconfiança, a universidade continua a ser um dos poucos lugares onde a sociedade pode ainda procurar aquilo que mais necessita na hora de travar este combate existencial, que é o da defesa da democracia liberal. A universidade é o local onde podemos encontrar simultaneamente conhecimento, tempo e radical liberdade. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Pedro Norton. Chamo agora a palco Dr. José António de Melo Pinto Ribeiro, Presidente do Conselho de Curadores do ISCTE, Doutora Susana Toscano, Presidente do Conselho Geral do ISCTE, a Professora Doutora Maria de Lourdes Rodrigues, nossa Reitora cessante, e a Professora Doutora Maria Helena Chaves Carreiras, a nossa Reitora eleita. Em reunião realizada a 6 de março de 2026, o Conselho de Curadores deliberou, no exercício da competência consagrada na alínea C do artigo 9º dos Estatutos da Fundação ISCTE, homologar por unanimidade a deliberação do Conselho Geral de 20 de fevereiro de 2026, referente à eleição da Sra. Professora Maria Helena Chaves Carreiras para Reitora do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, para o mandato 2026-2030. Tem a palavra a Presidente do Conselho Geral, Doutora Susana Toscano. Boa tarde a todos. Sr. Presidente do Conselho de Curadores, Sra. Reitora, Professora Maria de Lourdes Rodrigues, que hoje termina o seu mandato, Srs. Conselheiros do Conselho de Curadores e do Conselho Geral, Srs. Embaixadores, Sra. Presidente da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, Srs. Deputados, Srs. Reitores, Vice-Reitores, Presidentes de Institutos de Ensino Superior, de Instituições de Ensino Superior, presentes ou representados, Senhores Bastonários, Senhores Autarcas, distintas autoridades civis e militares, corpo docente, investigadores e profissionais não docentes desta universidade, representantes dos alunos, da comunidade estudantil e também dos alumni, Senhora Provedora dos Estudantes, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores, muito bem-vindos a esta sessão de posse da nova reitora do ISCTE. Além de vos dar as boas-vindas a todos,
Gostaria de agradecer a participação do Dr. Pedro Norton nesta cerimónia, participação que muito nos honra e que muito nos beneficia, como todos podemos desde já constatar com a sua intervenção. Beneficia, responsabiliza. Que nos responsabiliza de uma forma que eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para vincar, é que nos retira margem para nos lamonearmos, para nos queixarmos, para desanimarmos perante o enfraquecimento das instituições e dos valores que acreditámos que estavam seguros. O que o Dr. Pedro Norton, com toda a sua competência, sinceridade e profunda capacidade de comunicação, nos mostrou aqui, é que não basta olharmos o que está mal, chorarmos perante esse prejuízo, somos obrigados a encontrar soluções hoje, como sempre, e que é esse o nosso dever e é esse, sobretudo, o dever de uma instituição como esta e aquelas que aqui estão tão dignamente representadas. Muito obrigada, Dr. Pedro Norton. Gostaria também de deixar aqui uma justa palavra de agradecimento à Comissão Eleitoral que assumiu a responsabilidade de conduzir todo o processo de eleição da nova reitora, em quem confiamos e que, com todo o êxito, o levou a bom termo. Muito obrigada aos membros da Comissão pelo bom trabalho. Como todos sabem, a posse de uma nova liderança é sempre um momento marcante na vida de uma instituição. Define o início de um novo ciclo, convoca para um balanço, neste caso ainda que sumário, do legado que ficou e tem a virtualidade de renovar a motivação e as energias de toda a comunidade envolvida na projeção para o futuro. Como membro externo do Conselho Geral ao longo dos 2 mandatos da professora Maria de Lourdes Rodrigues e da sua equipa, tive o privilégio de acompanhar a ambição e a dinâmica com que o ISCTE desenhou a sua estratégia de crescimento e afirmação, num percurso merecedor de pleno reconhecimento e de que toda a comunidade se pode muito justamente orgulhar. Este percurso cumpriu, a meu ver, uma clara visão estratégica para o crescimento e afirmação do ISCTE, da sua competitividade, identificou oportunidades de ação, estratégias para as aproveitar, planeamento de objetivos e uma enorme persistência na sua prossecução. A ambição e a coragem são indissociáveis da confiança na instituição e do conhecimento profundo das potencialidades que a mesma contém. Como é bem sabido, ninguém faz nada sozinho. Por muito mérito que tenham os propósitos e por muito firme que seja a determinação, pelo que a capacidade de mobilizar, de envolver e de responsabilidade da comunidade são condições sine qua non para alcançar o resultado de sucesso. Foi, pois, sob o impulso dessa liderança e o esforço conjunto do seu corpo docente, de investigação e de todos os que trabalham no universo ISCTE-EU, que este consolidou a posição de grande relevo que hoje tem no panorama universitário português, sendo uma referência que faz jus aos seus 54 anos de existência. Ao longo dos mandatos que agora terminam, o ISCTE marcou o seu tempo nos vários planos que convergem para a sua robustez, qualidade e relevância académica e social, bem como a sua internacionalização, enquanto promoveu a melhoria das condições internas de trabalho. Foi dado forte impulso à dinâmica das carreiras docentes, de investigação e de pessoal não docente, aproveitando as oportunidades que a legislação foi abrindo a esta evolução. A competitividade exigiu um esforço de captação de alunos, nacionais e estrangeiros, abriu as portas a um número de procura crescente, sendo as vagas sistematicamente esgotadas em todas as opções existentes, a maioria de primeira escolha. O foco central da atividade do ISCTE foi também a melhoria das condições de acolhimento, integração e acompanhamento da comunidade estudantil, a promoção do mérito, políticas de inclusão
e monitorização do sucesso e abandono escolar, bem, e não menos importante, o estímulo a um espírito colaborativo. Foram lançadas diversas empreitadas para melhorar as condições de estudo e vivência no campus, incluindo a construção de 4 residências de estudantes. Hoje, o ISCTE tem mais de 14.000 alunos em cursos conferentes de grau, dos quais 25% estrangeiros, representando 96 nacionalidades. 60% dos alunos frequentam o ensino pós-graduado. No ano de 26-27 serão lançados novos cursos de licenciatura, Direito, Relações Internacionais, Matemática aplicada à Economia e às Finanças. Cumpriu-se o ambicioso plano de recuperação e modernização de edifícios e instalações, incluindo a preocupação de eficiência energética e um enorme investimento em tecnologias. A recuperação do edifício da Avenida das Forças Armadas para a instalação do CVTT, Centro de Conhecimento e Inovação, deu condições estruturais para o desenvolvimento de investigação científica e adequadas condições de trabalho aos investigadores. A consciência da importância da academia no desenvolvimento social do país manifestou-se em inúmeras intervenções e iniciativas, entre as quais não posso deixar de destacar a criação em 2021 da Escola de Tecnologias Digitais de Sintra, projetada como um polo de inovação e desenvolvimento regional. Foi uma decisão baseada no estudo das carências de oferta de percursos educativos no ensino superior, num dos municípios mais jovens e dinâmicos do país, e suscitou um vivo debate interno para a ponderação de riscos e virtudes que tal iniciativa traria. A sua concretização implicou múltiplos compromissos com autoridades locais, empresas, decisores políticos, escolha de instalações, financiamento, equipamento, recrutamento de docentes e, evidentemente, articulação com as escolas já existentes. Inicialmente com a oferta de 8 cursos com forte pendor tecnológico e 160 vagas, decorridos 4 anos, a Escola ISCTE Sintra tem a sua estrutura interna estabilizada, oferece 10 cursos de licenciatura e 1.400 vagas preenchidas, muitas em primeira escolha. É um sucesso notável de que toda a instituição se pode orgulhar. Gostaria também de destacar, no âmbito do muito que foi feito, o acordo para a reversão da situação de subfinanciamento que o ISCTE conhecia há vários anos, financiamento muito inferior ao obtido por instituições congêneres ao abrigo do contrato de financiamento do ensino superior. E embora ainda não esteja completamente reposto o equilíbrio que lhe é devido, está, sem dúvida, a ser concretizada uma estratégia de convergência progressiva que perspectiva a plena e justa correção no futuro. Também a internacionalização teve um forte incremento nestes mandatos. Foi uma orientação transversal a todas as escolas e uma área fortemente impulsionada, com participação em programas académicos, de cooperação interinstitucional, com universidades em várias geografias, programas de mobilidade entre estudantes ou entre docentes e múltiplas participações em fóruns internacionais. Não posso deixar de destacar a participação de Portugal no importante consórcio da Aliança Pioneer, através do ISCTE, que é seu membro. Minhas senhoras e meus senhores, é grande o mérito dos que se comprometem, acreditam e trabalham para deixar melhor o que lhes foi confiado. O contexto em que ocorreram todas estas mudanças e se concretizaram os planos de investimento, atividades e orçamento, nem sempre foi fácil, como todos sabemos. Posso destacar, por ser evidente, o grave período do Covid, com os seus medos, suspensões e emergências, que obrigou a uma adaptação rapidíssima para minimizar ao máximo os efeitos sobre a comunidade. Mas todos se mobilizaram para enfrentar estas condições tão adversas. Também a instabilidade política levou a sucessivos interlocutores para as decisões importantes, nomeadamente financiamento de projetos agendados ou muito desejados. O certo é que, apesar dos receios ou angústias, não houve desistências ou aceitação de fracassos.
O mote, e gosto de lembrar aqui porque eu ouvi várias vezes, foi: se ainda não conseguimos, então é porque temos que trabalhar mais. É esse espírito combativo e corajoso, peço desculpa, com um forte sentido de responsabilidade, que define o ânimo desta comunidade Isqueté e que lhe garante a vontade e a capacidade de continuar a crescer e a afirmar-se no ciclo que agora se inicia, também no âmbito tão exigente que o Dr. Pedro Norton aqui trouxe com toda a oportunidade. A nova reitora, a quem terei que conferir hoje posse, professora Maria Helena Carreiras, é detentora de um vasto e brilhante currículo, multifacetado, académica, investigadora, política, coordenadora de muitos projetos que exigiram visão e liderança. O Isqueté é também a sua casa. No plano de ação que apresentou e na audiência pública em que firmou o seu compromisso com a comunidade académica, mostrou profundo conhecimento da instituição, da sua dinâmica, das suas relações, realizações e ensaios e evidenciou a determinação de persistir no pleno aproveitamento do grande potencial transformador da sociedade em que se insere. Ao assumir o cargo, bem como a sua equipa reitoral, abraçam o legado existente e vão desenhar o futuro com a sua própria marca e métodos de gestão. A professora Maria Helena mostrou, em suma, querer e poder ser a reitora que prosseguirá com êxito os caminhos do Isqueté, nos meandros das turbulências e esperanças que todos os futuros reservam. Profundamente humanista, assume as vantagens da cooperação, do diálogo e do trabalho em equipa como meio privilegiado para levar a bom termo os projetos e as ambições desta vasta comunidade, que de hora em diante lhe caberá conduzir, com todos os vice-reitores e pró-reitores que também hoje serão empossados. À equipa reitoral que hoje termina as suas funções, uma sentida palavra de reconhecimento e gratidão pelo excelente trabalho realizado ao longo destes mandatos e a certeza de que deixem todos o grato sentimento do dever cumprido. À nova reitora, a Sra. Professora Maria Helena Carreiras e sua equipa, que hoje iniciam as funções, muitos parabéns pelo resultado obtido na eleição pelo Conselho Geral e os nossos votos de pleno sucesso no cumprimento da nobre e exigente missão ao serviço desta grande instituição, que é o Isqueté IUL e também do nosso país. Parabéns a todos e muitas felicidades. Muito obrigada. Passamos agora à cerimónia de tomada de posse. A professora doutora Maria Helena Chaves Carreiras vai proceder à leitura do compromisso de honra, a que se seguirá a imposição da insígnia reitoral pela Presidente do Conselho Geral. Eu, Maria Helena Chaves Carreiras, afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei.
E agora convido a reitora, a professora doutora Maria Helena Carreiras, para dar posse à sua equipa reitoral. Jorge Manuel Lopes Leal Rodrigues da Costa, vice-reitor para a área da investigação e desenvolvimento organizacional. Eu, Jorge Manuel Lopes Leal Rodrigues da Costa, afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Sofia de Sousa Val, vice-reitora para a área das Finanças e Património. Eu, Sofia de Sousa Val, afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Helena Maria Barroso Carvalho, vice-reitora para a área do desenvolvimento curricular, qualidade e sustentabilidade. Eu, Helena Maria Barroso Carvalho, afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei.
Luís Eduardo de Pinho Ducla Soares, Vice-Reitor para a área das Infraestruturas e Modernização Tecnológica. Eu, Luís Eduardo de Pinho Ducla Soares, afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Ricardo Nuno Ferreira Paes Mamed, Vice-Reitor para a área da internacionalização e expansão. Vou ter que repetir porque ninguém me ouviu. Vice-Reitor para a área da internacionalização e expansão universitária. Eu, Ricardo Nuno Ferreira Paes Mamed, afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Teresa Sofia Sardinha Cardoso de Gomes Grilo, Vice-Reitora para a área do Ensino e Gestão Académica. Eu, Teresa Sofia Sardinha Cardoso de Gomes Grilo, afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei.
De seguida, a senhora reitora vai dar posse à equipa de pró-reitores. Síbila Fernandes Magalhães Marques, pró-reitora para a área da inclusão, bem-estar e qualidade de vida. Eu, Síbila Fernandes Magalhães Marques, afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Nuno Filipe Pombo Soares Nunes, pró-reitor para a área da ligação à sociedade. Eu, Nuno Filipe Pombo Soares Nunes, afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Tem a palavra a reitora do ISCTE, professora doutora Maria Helena Chaves Carreiras. Excelentíssimo Senhor Presidente do Conselho de Curadores, Excelentíssima Senhora Presidente do Conselho Geral e, na vossa pessoa, todos os membros destes conselhos, Excelentíssima Senhora Reitora cessante, Excelentíssimos Senhores Embaixadores, Senhora Presidente da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência e Senhores Deputados, Excelentíssimos Senhores Reitores, Vice-Reitores, Presidentes de Instituições de Ensino Superior e Bastonários das Ordens, Excelentíssimos Senhores Autarcas e Dirigentes, distintas autoridades civis e militares aqui presentes, estimados colegas, funcionários, estudantes do ISCTE, representantes da Associação de Estudantes, dos alumni, assumo hoje a reitoria do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, com um profundo sentido de missão e enorme gratidão pela confiança que em mim depositaram. Faço-o com a consciência da responsabilidade que me é confiada, mas também do privilégio que é liderar uma grande instituição que se afirmou no panorama nacional como uma das mais dinâmicas e prestigiadas universidades portuguesas. Faço-o por dedicação à causa pública, com a convicção de que a minha experiência e competências poderão ser postas ao serviço do bem comum. Faço-o por amor ao ISCTE e às suas pessoas.
e porque sei que estou bem acompanhada, que será ancorados na ambição, na energia e no valor de uma vibrante comunidade de professores, investigadores, funcionários e estudantes que construiremos o futuro nos próximos 4 anos. Este não é apenas um ato administrativo ou formal. É o culminar de um processo de reflexão coletiva, de envolvimento e diálogo que começou nos corredores e nos auditórios, nas salas de aula, nos centros de investigação e nos serviços e que agora se transforma num compromisso de ação para o próximo quadriênio. Este é o momento inicial de um novo ciclo num mundo em inquietante transformação. Quisemos, por isso, como é já tradição nesta casa, trazer alguém de fora para nos ajudar a pensar os desafios que enfrentamos e sinalizar a necessidade de o fazer em conjunto com a sociedade. Agradeço, por isso, muito reconhecida, ao Dr. Pedro Norton pela sua inspiradora intervenção. Agradeço também, em antecipação, pelo trabalho que faremos em conjunto, ao Conselho de Curadores, ao Conselho Geral, aos dirigentes dos vários órgãos e serviços do ISCTE e a toda a comunidade de investigadores, docentes, funcionários e estudantes. Agradeço a presença nesta cerimónia de dirigentes e colegas de outras instituições de ensino superior, com quem terei o maior empenho em colaborar, assumindo o compromisso de tudo fazer para fomentar a partilha de experiências e, em conjunto, enfrentar os desafios comuns. Agradeço à equipa reitoral recém-empossada pelo entusiasmo e dedicação com que aceitaram a missão de me acompanhar nesta jornada. E agradeço muito especialmente à reitora cessante, professora Maria de Lourdes Rodrigues, pelo trabalho de quase uma década à frente dos destinos do ISCTE e que catapultaram esta instituição para um outro nível. Eu não tinha acabado, mas está bem. Pela determinação e persistência, pela coragem e, sobretudo, pelos resultados alcançados, muito obrigada. Os últimos anos foram palco de um processo de acentuada transformação e crescimento do ISCTE. Cresceu na dimensão física dos espaços, com o novo edifício do ISCTE Conhecimento e Inovação, que oferece condições ímpares aos nossos centros de investigação e à formação doutoral e que abriu o campus de Lisboa à Avenida das Forças Armadas, com a criação de um novo campus em Sintra e a construção de novas residências universitárias em Odivelas, Amadora e Sintra, conforme a Sra. Presidente do Conselho Geral tinha já referido. Cresceu internacionalmente, tornando-se membro fundador de uma Aliança Europeia de Universidades. Cresceu em número de alunos, de escolas, de cursos. Cresceu em projeção externa e atividades de transferência de conhecimento. Cresceu e aprofundou dinâmicas importantes relacionadas com as carreiras de docentes, investigadores e funcionários e com as condições de trabalho e estudo dos alunos. Temos hoje, entre as universidades portuguesas, um dos rácios mais elevados de professores associados e catedráticos entre os docentes de carreira e de alunos em formação pós-graduada. Temos a totalidade das nossas unidades de investigação classificadas com excelente e muito bom e assistimos a um crescimento exponencial de projetos internacionais e bolsas do European Research Council. Somos uma das universidades públicas mais bem-sucedidas no preenchimento das vagas do Concurso Nacional de Acesso e registramos o segundo índice de força na atração de estudantes.
Temos também, paradoxalmente, o financiamento do Orçamento de Estado mais baixo por aluno, mas a isso me referirei adiante. O ISCTE modernizou-se e consolidou a sua reputação como uma das mais dinâmicas instituições de ensino superior do país. Tem vindo a fazer justiça ao lema ISCTE, um espaço para crescer. Inevitavelmente, esse crescimento envolve tensões e acarreta novas exigências. A forma como cresceu traz consigo a enorme responsabilidade de continuamente inovar e acompanhar o ritmo rápido das mudanças no país e no mundo. E a prestar particular atenção às condições, constrangimentos e oportunidades que se geram num tempo de acentuada incerteza. Mas esse crescimento exponencia também o potencial de projeção do ISCTE no panorama nacional e internacional. Neste novo ciclo, precisamos de focar-nos em multiplicadores de força, de ampliar a visibilidade interna e externa dos nossos resultados, de nos conhecer e cuidar melhor nesse movimento, de comunicar mais eficazmente, de promover o trabalho em rede e o envolvimento da sociedade, de alavancar, com ambição global, aquilo que nos diferencia e torna singulares como instituição e como comunidade. Os desafios do contexto envolvente, nacional e internacional, são múltiplos. Estamos em 2026 e o mundo à nossa volta não é o mesmo de há 4 anos. Vivemos num sistema internacional cada vez mais conflituoso e fragmentado, onde as guerras na Europa e no Médio Oriente obrigam a redesenhar prioridades. A inflação e o custo de vida pressionam as famílias dos nossos estudantes. A revolução da inteligência artificial está a redefinir o valor do conhecimento e do trabalho humano, exigindo às universidades que se adaptem desde já, reinventem modelos de aprendizagem e reforcem a sua capacidade de formar pessoas ao longo da vida. Megatendências como o envelhecimento demográfico, a transição climática, o crescimento das cidades e a digitalização colocam à universidade muitos outros desafios críticos que obrigam a promover a resiliência, a adaptabilidade e a requalificação. Na nossa zona geográfica de inserção, a União Europeia enfrenta questões estruturais de competitividade, pressões geopolíticas e fraturas sociais internas refletidas no crescimento dos populismos. Se a resposta se encontra certamente no reforço da sua autonomia estratégica, esse reforço tem que incluir uma aposta continuada na ciência, na inovação e na educação. Estas áreas são decisivas não apenas para garantir a relevância económica da Europa, mas também para proteger os valores europeus da democracia e do Estado de Direito, a coesão social e mesmo a liderança tecnológica neste mundo em rápida transformação. Procurarei contribuir para que, nas sedes adequadas, o próximo orçamento da União Europeia preserve estas prioridades, tanto no programa Erasmus+, como no programa Horizonte de apoio à investigação e desenvolvimento. No plano nacional, estão em revisão diplomas fundamentais, como o regime jurídico das instituições de ensino superior, a nova Agência para a Investigação e Inovação, o regime de graus e diplomas, a Lei da Ciência e o Estatuto da Carreira Docente Universitária. Acompanharemos as mudanças em curso com muita atenção, interesse e um espírito crítico construtivo na relação com a tutela. Importa que uma reforma desta dimensão preserve os pilares essenciais de uma universidade de qualidade. Autonomia institucional efetiva, centralidade da investigação articulada com o ensino e a transferência de conhecimento para a sociedade, valorização da relação entre conhecimento fundamental e aplicado, padrões exigentes de qualificação e estabilidade do corpo docente, garantia de equidade no acesso de estudantes ao ensino superior, reforço da ação social, internacionalização e um compromisso claro com a relevância social, a qualidade pedagógica e a formação ao longo da vida. No plano do financiamento, os desafios que enfrentamos não são menores. Sendo este um problema comum às várias instituições de ensino superior e não obstante o esforço de convergência dos últimos anos,
o nível de financiamento público por aluno no ISCTE é ainda, como referi acima, o mais baixo das universidades portuguesas. Os excelentes resultados alcançados refletem o trabalho e mérito de toda a comunidade do ISCTE e um grande esforço na diversificação de fontes de financiamento e na obtenção de receitas próprias. Isto tem exigido sacrifícios e imposto condições de trabalho extremamente exigentes para quem aqui trabalha e estuda. Deixo um apelo à tutela. O dinamismo desta universidade e o seu contributo para o desenvolvimento do país reclama e merece que seja prosseguido o esforço de reversão da injusta assimetria no seu financiamento público. Quanto ao futuro, permitam que do programa de trabalhos que apresentei saliente 3 prioridades. A primeira é a de cuidar das pessoas, das condições de trabalho e bem-estar dos docentes e investigadores, do pessoal técnico e administrativo e dos estudantes. Porque só pessoas que trabalham com condições e convivem com qualidade conseguem ter espaço e tempo para sonhar, criar e inventar. E é isso que devemos fazer na universidade. É por isso que iremos concluir e garantir a sustentabilidade de novas instalações, das residências universitárias em Sintra e na Amadora, do edifício da nova Escola de Tecnologias Digitais Aplicadas em articulação com a Câmara Municipal de Sintra e de processos de modernização dos edifícios e salas de aula. É por isso que continuaremos o esforço de valorização das carreiras e de simplificação de processos que libertem docentes, investigadores e funcionários de parte das tarefas rotineiras e possam centrar-se no essencial da sua missão. E é por isso também que desenvolveremos um programa articulado de inclusão, bem-estar e qualidade de vida, com atenção às questões da saúde mental, do acolhimento e integração de estudantes, da qualidade dos espaços de alimentação, desporto, lazer e convívio. O objetivo é garantir a integração transversal da promoção da saúde, da diversidade, equidade e inclusão nas nossas atividades. Reparem que disse as palavras que noutros contextos têm sido proibidas. Queremos que o ISCTE seja um bom espaço para viver. A segunda prioridade é o foco na qualidade do ensino e da investigação, aprofundando a sua natureza interdisciplinar e apostando na inovação pedagógica como motores do desenvolvimento. Pela sua história, pela forma como cresceu a partir de desdobramentos disciplinares das suas áreas de base, pela sua estrutura flexível e cultura de proximidade, o ISCTE é uma instituição que se posiciona entre as melhores na capacidade de cruzar as ciências sociais e as tecnologias para responder às necessidades da sociedade, da economia e do país. É por isso que iremos aprofundar a prática da interdisciplinaridade como fator de diferenciação da nossa investigação e da oferta formativa, potenciando sinergias entre escolas e na criação de programas que cruzem saberes. Fazemo-lo, por exemplo, já no próximo ano letivo, com a abertura das referidas 3 novas licenciaturas em Direito, com especialização em Auditoria Forense e Psicologia Forense, Estudos Internacionais e Matemática aplicada à Economia e às Finanças, onde esses cruzamentos são marcas evidentes. Mas desenvolveremos também, com a ajuda do Laboratório para a Inovação na Academia, um programa ambicioso para integrar e gerir os impactos da inteligência artificial nas nossas atividades. Têm sido bastante debatidos os riscos de uma utilização acrítica e passiva da inteligência artificial. Riscos que são reais, mas as oportunidades que abre são igualmente reais, como ferramenta de ensino, aprendizagem, investigação e na otimização de processos organizacionais. Este é um desafio que não é apenas tecnológico, mas pedagógico e ético. Implica conceber políticas e instrumentos que promovam uma perspectiva humana da inteligência artificial como parceira de pensamento e não como substituta da cognição, e um quadro de literacia digital
que reduza o hiato de competências nesta matéria entre professores e alunos. E implica também fomentar a investigação e o debate sobre o seu impacto na sociedade, desafios a que nenhuma instituição de ensino superior pode ficar alheia. Neste âmbito, como noutros, julgo que não podemos parar o vento com as mãos. Temos mesmo que ser o vento. A terceira prioridade é a de alavancar a relação com a sociedade, produzindo valor na região e no país. Isto exige transitar de um paradigma de transferência de conhecimento para um paradigma de cocriação de conhecimento, onde as vias para a produção de impacto são múltiplas. Queremos sair ainda mais do espaço da universidade e trabalhar com as empresas, as instituições públicas e o terceiro setor, com as ONG, as associações e a sociedade civil. Ter os nossos alunos, docentes e investigadores a aprender com elas e a contribuir para a resolução dos seus problemas. Formar e qualificar as suas pessoas para enfrentar as profundas transformações no mundo do trabalho. Mas queremos também trazê-las mais à universidade, para que aprendam connosco, para nos ajudar a atualizar os currículos dos nossos cursos, para integrar as equipas dos nossos projetos de investigação e extensão. E ambicionamos ainda que exista maior sinergia nestes esforços e maior cooperação estratégica com parceiros, como a que permitiu inaugurar, há pouco, no ISCTE, o LumiRing, o maior banco de ensaios de fibra óptica multinúcleo do mundo. Isto exige contar com as valências e o decisivo contributo das entidades participadas do nosso ecossistema, promovendo cada vez mais o seu alinhamento estratégico e um trabalho de estreita articulação com as escolas, tal como exige fortalecer a relação com a ampla comunidade dos nossos alumni em Portugal e no mundo. Para que estas prioridades nas áreas de missão sejam concretizadas, devemos apostar fortemente no reforço transversal da internacionalização, reavaliando protocolos existentes, empenhando-nos na consolidação de parcerias estratégicas, entre as quais a Aliança Pioneer, uma das mais recentes universidades europeias de que o ISCTE é membro fundador, ampliando a qualidade do acolhimento que proporcionamos aos alunos internacionais, que são já, como ouvimos, cerca de 25% da nossa comunidade estudantil, mas também atraindo investigadores e especialistas internacionais de elevada qualidade e projetando a presença e reconhecimento do ISCTE em diversas geografias. Sei que não será fácil enfrentar os desafios deste espaço global, das guerras e dos seus efeitos na economia, no mundo, na Europa e em Portugal. Enfrentar a polarização política, a erosão da democracia e a dificuldade das instituições em responder. O colapso da verdade como valor. A descredibilização da ciência e do conhecimento como guias de ação. Contra tudo isso, temos que unir esforços, porque as oportunidades existem em todas as crises e, tal como sinalizava o Dr. Pedro Norton no início desta cerimónia, as universidades têm aqui um papel central, o de promover o conhecimento contra a ignorância, o rigor contra a desinformação, a ligação à sociedade contra o isolamento e o imobilismo. Aceito, muito reconhecida, o caderno de encargos que nos deixou aqui hoje. Mas para o fazer, têm elas próprias de se transformar e adaptar, sem prescindir de princípios que são essenciais ao cumprimento da sua missão, a independência, a liberdade, o espírito crítico. Têm de conseguir mostrar melhor à sociedade a relevância da sua ação e o impacto dos seus resultados na vida das pessoas. Têm de comunicar bem e explicar a importância da curiosidade como motor do conhecimento, o primado das perguntas sobre as respostas, o papel do erro e da dúvida nas novas descobertas, o encadeamento inevitável de conhecimento fundamental e aplicado para operar a transformação e o desenvolvimento das sociedades. Têm de ajustar a sua forma de organização, modernizando-se, e o seu modo de operar e as suas pedagogias. De renovar as modalidades de abertura ao mundo, valorizando parcerias e sustentabilidade. Apelo, pois, e quase a concluir,
à coesão e ao diálogo como motores de confiança para continuarmos a ser no ISCTE um espaço de excelência no ensino e na investigação, de inovação e criação de prosperidade nos territórios em que nos inserimos, na região e no país. Um espaço com ambição global e de gente com capacidade de sonhar. Mas um espaço sempre de inclusão, acolhendo a diversidade como força e o pluralismo como valor inalienável. Por tudo isso, tomo a Constituição da República Portuguesa como o farol da minha ação. E não termino com a Constituição como tinha pensado, doutora Susana Toscano, e ficaria bem. Porque cargos como o que hoje assumo são exigentes também para aqueles com quem vivemos. Termino com um último agradecimento à minha família. O Andrés, que veio do fim do mundo para estar comigo, o Pedro, a Carolina, a Fátima, a Paula, o Filipe, a Catarina e a Mariana, e, sobretudo, agradeço e dedico este momento aos meus pais. A minha mãe, Isabel, aqui presente, e hoje, no seu dia, o meu pai, que já não está fisicamente connosco, mas que teria ficado muito orgulhoso. O meu pai, que devorava jornais e me ensinou que o mundo é um lugar bem mais interessante que nós próprios, que podemos ser simultaneamente exigentes e humildes, críticos e construtivos, que a alegria é um bem maior. Espero estar à altura e contribuir para que o ISCTE tenha muitos motivos de alegria e confiança no futuro. Sei que conto com todos, que contam comigo e que o faremos juntos. E essa é mesmo a força maior. Muito obrigada. Convido agora a nova equipa reitoral para se juntar aqui ao palco para tirarmos as fotos de família. Passem por trás, passem por trás. Leva para aqui, leva para aqui.
fim. Não, não é necessário. Até já. Até já. Professora Helena. Agradeço que retomem aos vossos lugares. Para agora assistirmos à sempre brilhante atuação do coro Isqueté. The morning rolls around.
Conseguimos guardar o segredo até ao fim. Em nome da Presidente do Conselho Geral do ISCTE, declara-se encerrada a cerimónia de posse. O coro irá interpretar o hino académico para acompanhar a saída do cortejo académico. Agradecemos a todos os convidados que se mantenham nos vossos lugares até ao final da saída do cortejo.
E solicito também às pessoas que estão junto aí às saídas, por favor, de libertarem esses espaços. Muito obrigada. A sessão de cumprimentos irá decorrer no átrio, juntamente com o Porto de Honra, para seguirmos esta tão bonita festa. Muito obrigada.